Você fica triste, o desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar, falar, falar por você. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Está escrito que Ele deu a sua própria vida em nosso resgate.
na cruz do Calvário. Yes, Jesus. João 3 e verso 16, porque Ele nos amou Yes. até ao ponto de dar a sua vida por nós. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Amém. Aleluia. Fala-vos em direto o pastor Adelino de Souza, do estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos, e com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. E nós louvamos o Pai, exaltamos o Filho, adoramos o Espírito Santo do Amém, Senhor, Jesus. porque só Deus é digno de toda a glória, louvor e adoração. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas. Graças a Deus. Pois vamos anunciar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias, Yes. porque elas vêm da fonte divina, vêm do céu, vêm da verdade. E esta verdade é Jesus. Aleluia. E agora a minha esposa vai-vos dar umas palavrinhas e vai orar ao Senhor. Aleluia. Amém. Queridos irmãos e amigos, é um prazer estar convosco nesta manhã, aleluia, ou nesta tarde, seja a hora que nos estiver a ver ou ouvir, glória ao nome do Senhor. Damos graças a Deus por podermos chegar assim com o melhor noticiário, Amém. como o meu marido já disse. Os noticiários deste mundo entristecem, são notícias tristes, notícias que muitas das vezes nem sequer vale a pena ouvi-las. Mas o noticiário do céu é aquele que nos alegra, é aquele que nos anima, é aquele que nos encoraja, é aquele que nos dá alento para prosseguir na luta. Glória ao nome do Senhor. E na luta estamos, mas temos um capitão que vai conosco para nos ajudar. Aleluia. Não estamos sozinhos, não, neste mundo. O Senhor está conosco e o Senhor é o nosso melhor amigo. Ele também o quer ajudar nas suas lutas, nos seus problemas, quer o abençoar a sua família e dar-lhe graça, aleluia, para o servir. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome, exaltamos o teu nome santíssimo e bendito, aleluia, porque é nome sobre todo nome, é nome poderoso, aleluia, é nome diante do qual todos os demónios tremem e fogem, aleluia, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, aleluia. O Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é a nossa força, é a nossa vitória, aleluia. E de paparracatita, aleluia. Como dizia o teu servo salmista, não temerei, aleluia, como possa fazer o homem, porque se tu estás comigo, quem será contra mim? Glória ao teu nome. Senhor, ajuda-nos, aleluia, a estar revestidos, aleluia, destas palavras benditas que vêm de ti, meu Senhor, aleluia. Abençoa os meus irmãos, abençoa os nossos amigos, Senhor. Ajuda-os, Senhor, a ter fé e confiança em ti. Abençoa-os nas suas lutas, nos seus problemas. Dá vitória ao teu povo, à tua igreja, Senhor. Abençoa o teu servo. Inspira o teu servo, aleluia, para falar a tua palavra. Meu Senhor, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Deus toda a glória, louvor e adoração. Amém. Só Deus é Senhor e ama os pecadores, mas odeia o pecado, porque o pecado vem de Satanás, vem daquele que no passado e no princípio era o querubim ungido, mas se tornou adversário de Deus e ele também tem o seu fim. Até lá, nós damos graças por este noticiário. As palavras de Deus são espírito e são vida para aqueles que querem sair da morte espiritual e receberem o espírito de vida e o espírito de vida mais abundante que o Senhor nos concede. Nós vamos ler a mensagem sagrada no Salmo número 50, verso 15 ao verso 17, que diz assim:
Evoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu concerto na tua boca. Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Esta é a mensagem para este dia e a nota de abertura, como é nosso costume, chega também até vós. A mensagem bíblica para este dia. Você ouça o que diz a Santa Escritura. Conselhos de Deus nas angústias dos seus servos. Você precisa de algum conselho. Deus é o melhor conselheiro. Não devemos de forma alguma duvidar das Santas Escrituras, nem do seu autor, que é Deus. E os servos de Deus não estão isentos de dificuldades, aflições ou angústias. Ao longo da história bíblica, sempre têm existido lutas espirituais por causa da verdade, da justiça e da retidão, que são três pilares básicos de uma boa formação moral e espiritual do homem. E por essa causa, os servos de Deus enfrentam lutas na sua vida e conduta espiritual. E nessas situações, lembremos-nos dos conselhos divinos para vencer. E a Bíblia diz que em tudo somos mais do que vencedores. Deus nos dá esta graça de podermos repartir com o nosso próximo as suas palavras. E antes de iniciar a mensagem, queremos vos desejar um bem-vindo a este programa e agradecer que, na medida do possível, possam compartilhar com o seu próximo as Sagradas Escrituras, porque desta forma estamos também fazendo alguma coisa para colocar na nossa conta no céu e cada um vai receber, conforme a Sagrada Escritura diz, de acordo com a sua obra. Assim, o título desta mensagem, como já vimos, são Conselhos de Deus nas angústias dos servos. Um conselho é um parecer, e neste caso é divino e verdadeiro. Não existe no mundo quem nos possa aconselhar no dia a dia da nossa vida, senão Deus, sem falhar. Deus nunca dá um conselho inválido, mas são sempre válidos. E estes conselhos que Deus nos dá são de graça, não se pagam. E esta mensagem comporta 3 aspectos de meditação. Primeiro, a introdução, e, em segundo lugar, um pouco sobre o contexto, e, em terceiro lugar, os conselhos de Deus. Assim, ao introduzir, perguntamos porquê o povo de Deus tem angústias, aflições e sofrimentos. Uma resposta é a sua luta contra as potestades do inferno. Capítulo 6 de Efésios, verso 10 ao verso 18. Quem entra no reino de Deus para perseverar e para continuar nesse reino enfrenta lutas espirituais. E daí vêm muitas aflições.
Mas isto já não é de agora, já é desde o passado do Velho Testamento e assim continua até que Jesus venha para este mundo implantar o seu reino. E então tudo será maravilhoso como no princípio, quando Deus criou Adão e Eva antes da sua queda. Assim, esta mensagem será começada com uma verdade bíblica que na Terra existem duas identidades, dois senhores a quem a humanidade se submete. Um é Deus, que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A outra entidade é Satanás e o seu mundo está no maligno. E as angústias aparecem quando uma pessoa teme a Deus, muda de vida e muda de Senhor. Como disse, por vezes vêm lutas que é preciso vencer e precisamos da ajuda e conselhos do nosso Deus para continuar na vida mais do que vencedores. Deus é o autor da vida, o criador do universo, e o outro é o adversário de Deus, o destruidor, o ladrão, como disse Jesus em João 10, verso 10. Ele roubou a Adão e Eva todo o seu poder apenas com uma sugestão. Foi assim que Deus disse, ou é assim que Deus disse, só com uma dúvida, mas ela foi incutida na mente de Adão, Gênesis 3 e verso 15, mente de Adão e Eva. Eva particularmente, porque foi ela a primeira a ser tentada. Mas não é a ela que Deus pede responsabilidades, mas ao marido. Adão, a Bíblia Sagrada diz que por um homem entrou o pecado no mundo, não foi por uma mulher. Louvado seja Deus. E Adão e Eva, dessa forma, deram a Satanás toda a autoridade e poder que o Senhor lhes tinha concedido. Eles eram, como que digamos, os donos da terra, ou aqueles a quem o Senhor entregou a terra para a desenvolver. De maneira que ali vemos que só uma dúvida incutida na mente de Eva e depois de Adão pôs, como usa dizer-se, o mundo de pernas para o ar. E então, este é o facto. Satanás tem toda a autoridade porque lhe foi dada. E Satanás, na tentação a Jesus, disse, todo este poder e sua glória me foi entregue. Fez ver a Jesus, no momento de tempo, todos os reinos da terra. Tal era, e tal foi, e tal é o poder de Satanás. Ainda hoje, Satanás tem os seus ministros nos púlpitos transfigurados em ministros da justiça. E o povo ouve, pensando que estão ouvindo a palavra de Deus, estão ouvindo sermões do diabo. É possível, pois, tantas vezes temos dito isso. Portanto, se prostrado me adorares, todo este poder será teu. Até Jesus foi tentado, mas sem pecado. E Jesus disse, vai-te, Satanás, porque só ao Senhor adorarás e servirás. Louvado seja Deus. E assim, nunca se esqueça que Satanás é o príncipe deste mundo. E quando digo príncipe, é aquele que o rege, que tem autoridade no mundo. E que só pode ser vencido de duas formas reveladas em Tiago 4:7. Sujeição a Deus e resistência ao diabo. Em 1 João 5:19 e 20, afirma essa verdade, que todo o mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Há no mundo uma outra entidade, chamada a Igreja, o sal da terra e as luzes do mundo,
segundo Mateus 5, 13 a 16. É a igreja dos redimidos, daqueles que têm a certeza da sua salvação e que fazem a diferença neste mundo. E Jesus ensinou isso em Mateus 6, 24, que nós não podemos servir a dois senhores. Assim, segundo as Santas Escrituras, existe na Terra esses dois tipos de população que formam a população do mundo. Uns são naturais e outros espirituais. Uns são servos de Deus, outros são servos de Satanás. Os servos de Deus já passaram pela transformação em novo nascimento. E ainda hoje, Deus continua a dizer que não tem prazer na morte do ímpio. Foi pelo ímpio que Deus deu a sua vida na pessoa de Jesus na cruz do Calvário para o salvar. E cada um de nós precisa saber quem é o seu Senhor. E como toda a criação de Deus ficou contaminada com o engano do pecado de Satanás, então temos nas Escrituras o remédio de Deus para curar essa chaga espiritual maligna e mortal que aflige a humanidade e gera aflições e angústias. Em Romanos 5, verso 12, afirma que por um homem, não por uma mulher, mas por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E toda a humanidade está morta em ofensas e pecados, precisada de um Salvador e Justificador, cujo nome é Jesus. Romanos 3, 21 a 26, e o Senhor nos justifica gratuitamente. Aleluia, Jesus. Por vezes eu digo estas palavras. Usava dizer-se na minha terra que quando a sardinha é grande, o gato desconfia. Assim como a dádiva da salvação não pode ser paga, é oferecida por Deus, Satanás põe na mente das pessoas que isso não presta, não custa nada, não presta. Pois a salvação e a redenção da alma de cada coração é mais valiosa do que todo o mundo. Por isso diga a Satanás que é mais valioso do que todo o mundo. Por isso que o homem não pode comprar, então Deus providenciou a salvação gratuita para cada um de nós. Pela graça sois salvos. É assim que está escrito. Efésios 2, verso 8 e verso 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não se compra, nem se vende. É uma dádiva de Deus e Deus não tem prazer na morte do pecador. Mas que esse pecador se arrependa, mude de vida e mude do Senhor. Em Romanos 5, verso 19, referindo-se ao sacrifício de Jesus no Calvário, diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos. E essa obediência desse um só é Jesus. E não há outro. Debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Atos 4 e verso número 12. Não haja dúvida de que toda a humanidade serve um destes senhores, ou a Deus, ou ao diabo. Ou a pessoa é salva, ou é perdida. Precisamos de saber a quem servimos, porque depende daquele a quem servimos o nosso futuro, depois de terminarmos a vida física na Terra, ou num bom ou num mau lugar. O bom é gozo eterno na casa do Pai, mas o mau lugar é um lugar eterno de pranto e ranger de dentes. E cada um de nós tem a oportunidade, enquanto tem o fogo da vida, de escolher o Senhor a quem serve. Entretanto, em Josué 24, 14 e 15, há muito tempo que estas palavras estão escritas. Disse o seu servo, o servo de Deus: agora temei
pois, ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Servi-o com sinceridade e com verdade. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha querida esposa vem aqui. Eu posso dizer essas palavras. Aleluia. Que desde Graças 1967, eu, a minha esposa e os meus filhinhos, eu e a minha casa Amém. servimos ao Senhor. Yes, Temos aprendido isso. Não trabalhamos aqui para a terra, embora precisamos do pão de cada dia, de uma casa para viver, um transporte para nos deslocarmos e tudo mais, mas o mais importante na nossa vida Aleluia. é servir ao Senhor. Amen. É Aleluia. anunciar que este Jesus É deu o a sua Senhor. vida pelos Aleluia. pecadores, Amém. para os salvar. E este salmo do nosso texto revela, entre outros factos, estes dois tipos de pessoas: os servos de Deus e os ímpios, os pecadores. Mas que esses ímpios eram religiosos, aos quais Deus chama a nossa atenção no verso 16 e diz: mas ao ímpio, diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos. Eram ímpios, mas também religiosos. Também pegavam na palavra de Deus, liam e pregavam. É como no Novo Testamento que já foi dito, que são camuflados como servos da justiça e são servos de Satanás. Que tens tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu conselho na tua boca, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Assim vai este mundo, evocando as coisas de Deus, e são ímpios, são pecadores, não têm salvação. Quando a pessoa procura, busca, Jesus disse que encontra. Mas é preciso fazê-lo com convicção de que tem essa necessidade de encontrar a Deus. Porque quando o encontrar, então toda a sua vida se modifica, como foi o nosso caso. E Deus chama a estas pessoas de perversos, de ímpios. Eu pergunto, qual é o nosso Senhor a quem servimos? Este grupo de religiosos continua também no presente. Segundo aspecto da mensagem, um pouco do contexto. Além de chamar a atenção destes chamados religiosos ímpios, o Salmo número 50 revela vários aspectos de meditação no Sagrado Ensino, como, por exemplo, primeiro, o julgamento de Deus sobre o seu próprio povo, verso 1 ao verso 4. E em 1 Pedro 4, verso 17, diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, casa do Senhor. Isso primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Andamos nós cientes desta verdade. O Evangelho é pregado para isto mesmo, para tomarmos decisões. Segundo lugar, o aviso divino de que a verdadeira adoração não se devia centralizar no sacrifício dos animais, mas no sacrifício de louvor, entre o verso 5 e o verso 14 deste salmo. Deus não tem prazer nos sacrifícios dos animais, embora eles tivessem sido ordenados até ao sacrifício de Cristo, seu Filho amado. Daí para a frente terminou o sacrifício ou os sacrifícios da lei. Mas o Senhor tem prazer noutro sacrifício, que é o sacrifício de louvor. Em Hebreus 13 e verso 15 afirma: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus
sacrifício de louvor, isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aquele que tem um testemunho fala do seu Senhor e daquilo que Deus tem operado em sua vida e transformado os seus passos, as suas imaginações e o seu caráter, etc, etc. Terceiro lugar, como já foi dito entre o verso 16 e o verso 21 também, Deus repreende os religiosos hipócritas que falam de Deus, mas a sua conduta moral e espiritual é da perversidade. E é isto que nós temos na Terra, e com o nome de religião, e muitas vezes com o nome de cristão. No Salmo número 1, 4 e 5, diz que os ímpios são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores subsistirão na congregação dos justos. De forma alguma, o Senhor apartará uns dos outros. Em quarto lugar, vem neste salmo o grande aviso de Deus aos que de Deus se esquecem. Nós lembramos-nos de muitas coisas durante o dia, não é verdade? Até muitos esquecem de dar graças a Deus pelo pão que comem. E eu vou contar aquela história que já outras vezes tenho contado, que havia uma família cristã que tinha uma menina, pai, mãe e uma menina. E que um amigo chegou à sua casa e eles ofereceram o almoço e ele ficou para almoçar. E quando a senhora da casa colocou o almoço sobre a mesa, o homem logo começou, com licença, a comer. E a menina olhou para ele muito admirada, pois ele era um adulto e ela era uma menina de 5, 6 aninhos. E disse a menina: olha, tu não dás graças a Deus pela papinha? Não dás graças a Deus pela papinha? E ele disse: não, isso é para os religiosos, não é para mim. E disse aquela menina: tem piada que o meu cão faz da mesma forma. Podemos nós aprender alguma coisa e não nos esquecermos de dar graças a Deus por tudo. Lembrarmos-nos de Deus diariamente e várias vezes ao dia, que Ele deve ter a proeminência, deve estar sempre em primeiro lugar. Portanto, sabemos nós o que significa esquecermos-nos de Deus. Ouvi isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não façam em pedaços sem haver quem vos livre, diz o verso 22. Portanto, a resposta está dada. Aquele que se esquece de Deus está enfrentando essa condenação, que um dia ficará em pedaços de uma ou de outra forma. Esquecemos-nos de Deus, ou esquecermos-nos de Deus, é muito perigoso. No Salmo 9, verso 17, afirma o Senhor: os ímpios serão lançados no inferno. Você sabe o que é que se diz no Brasil sobre este assunto? Puxa vida! Puxa vida! Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então, aquilo que se esquece de Deus será feito em pedaços e depois ainda colocado no inferno, etc. Busquemos a Deus todos os dias, honremo-lo e digamos que Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Amém, Jesus. Quinto lugar, a responsabilidade dos servos. É algo que também não pode esquecer. Nós precisamos ser pessoas responsáveis. Se somos povo de Deus, nós precisamos, primeiro, de louvar a Deus como se deve. E, em segundo, na glorificação de Deus pela nossa vida. O verso 23 diz: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Ordene o seu caminho nos caminhos de Deus. E o resto deixe com Deus, que Ele trabalha para aquele que nele espera.
O louvor significa elogio, expor a magnificência de Deus, significa falar publicamente dos atos de bondade e misericórdia do Senhor e da força do seu poder, e algo que já aconteceu na sua vida, particularmente no perdão dos seus pecados, na salvação que o Senhor gratuitamente nos dá. E este é o facto que, porque é desta forma que o servo glorifica ao seu Senhor, tem um testemunho, fala daquele que modificou, transformou a sua vida. Eu e a minha esposa somos um desses exemplos. Também andávamos por cá, fazendo o que nos, desculpem, dava na gana, como todos os outros, até ao ponto em que o nosso amado irmão Flório Freitas, em Joanesburgo, nos deu uma Bíblia. Depois dessa Bíblia, já muitas outras têm sido usadas e esta também já está, coitadinha, já está assim um bocado rasgada, etc, etc. Quando eu e a minha esposa ouvimos o conteúdo deste sagrado livro, e não foi preciso ir muito além, quando chegámos ao Evangelho de São João, capítulo 17, nós começámos a chorar, porque o Senhor falou conosco. Deus fala com os homens através da sua palavra. E a responsabilidade dos servos é pessoal, no seu caminho. Deus requer que haja ordem nos seus caminhos e nas suas vidas. Os cristãos são pessoas diferentes, não são melhores que mais ninguém. São pessoas diferentes, porque foram regeneradas. Tenho um pai agora que se chama o Senhor Jeová. Aquele que bem ordena o seu caminho. Primeiro, ordenar, neste caso, significa colocar em prática a sua vida de acordo com o ensino sagrado. O nosso caminho precisa ser revisto à luz das Santas Escrituras, e aquilo que não está bem deve ser colocado em ordem. Em Isaías 38, verso 1, o profeta disse ao rei Ezequias: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E esta sentença é para ti e para mim. Está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, em segundo lugar, Deus mostrará a essas pessoas a sua salvação. E Jesus disse: em casa de Zaqueu hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Lucas 19, verso 1 ao verso 10. Sabemos nós por que razões Jesus disse estas palavras a Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa. É porque Zaqueu ordenou imediatamente a sua casa. Quando Jesus entrou em sua casa, aquela alma foi transformada imediatamente. E sabe o que é que ele disse? Daquilo que eu tenho roubado vou dar 4 vezes mais, e metade da minha fortuna aos pobres. Que maravilha que o Senhor faz, uma obra maravilhosa, imediata, quando entra na nossa casa, no nosso coração. Terceiro aspecto, os conselhos de Deus. Lembre-se disto. Quando decidimos andar nos caminhos de Deus, devemos também lembrar que as palavras de Jesus têm o seu efeito. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, nenhum cristão de Cristo está livre de qualquer dificuldade na vida. Pelo contrário, enfrenta muitas dificuldades, mas deixe-me dizer, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Invoca-me no dia da angústia, diz a Escritura, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu te livrarei e tu me glorificarás. E angústias são aflições, são apertos de coração, são agonias, são grandes sofrimentos, e por vezes desesperamos por socorro nessas aflições. Esta última parte será começada com uma pergunta:
será que podemos aceitar os conselhos de Deus? Ele é o nosso melhor conselheiro e os seus conselhos são a sua palavra. Não são como os conselhos de um advogado da terra. Este querido Senhor dá os seus conselhos para serem seguidos, porque é a sua palavra. Podemos nós aceitá-los? Todos nós, de alguma forma, sofremos angústias no caminho da verdade devido à luta espiritual em que estamos inseridos. Efésios 6, verso 11 e verso 12. Não duvide disto, porque Jesus disse que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Isto está escrito em Mateus 11 e verso 21. Para entrar no reino de Deus é preciso força espiritual. E para a manter é preciso força espiritual. Mas à parte disto, muitas outras angústias enfrentamos na vida. E as Santas Escrituras advertem-nos que por muitas tribulações, não falo o resto, pastor, que eu já sei, nos importa entrar no reino de Deus. É isso mesmo, quando deixamos o Senhor e seguimos outro, quando deixamos o Senhor deste mundo, que é Satanás, o príncipe, como disse no princípio, que o mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Quando deixamos esse Senhor do maligno, esse príncipe satânico, vamos para Jesus. Então, geram-se lutas para entrar no reino de Deus. Atos 14, verso 22. Entrar no reino de Deus é com lutas e permanecer nele com lutas é. Entretanto, os crentes em Deus, em tudo, são mais do que vencedores por aquele que nos amou, e maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. De maneira que nós partimos de um princípio de vencedores e não de vencidos. O Senhor diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. É assim que está escrito, Tiago 4, verso 17. E Deus ensina-nos a invocar ao Senhor nessas horas de aflição. Invocá-lo significa chamar por Deus que venha em seu auxílio ou pedir a Deus a sua proteção. Jesus disse certo dia, sem mim nada podereis fazer. De maneira que cada um de nós precisa de Deus a toda hora. Em palavras singelas, invocar a Deus é orar, clamar, bater à porta do céu pedindo ajuda. Até já no passado, Jeremias 33:3 deixou o chamado ao telefone. 33:3, clama a mim e eu responderei, etc. E este é o facto. Deus disse, eu te livrarei e tu me glorificarás. Portanto, vai haver um testemunho. Eu te livrarei é uma promessa irrevogável de Deus e tu me glorificarás. Estas palavras têm dois propósitos divinos. A resposta de Deus à nossa aflição e, em segundo lugar, Deus é glorificado no testemunho que damos da ajuda do nosso Senhor. Ao longo do nosso caminho precisamos de enfrentar as dificuldades com a ajuda divina. E Ele é o nosso ajudador, o nosso refúgio, o nosso lugar forte, a nossa torre alta, e com Ele saltaremos uma muralha. Deus é bom, até para com os ingratos e maus. E eu te livrarei dessa angústia, está escrito. E está escrito que é impossível que Deus minta. Hebreus 6, verso 18. Eu te livrarei é uma promessa divina ao alcance de todos nós, porque Deus é muito misericordioso e compassivo. E livrar significa libertar alguém, é pôr alguém em liberdade, é tirar da prisão ou angústia essa pessoa. Os servos de Deus andam sempre em guerras espirituais, lutas espirituais, e tudo isto porque Satanás passa rentes, passa laços ao povo de Deus, traz-lhes dificuldades para eles ficarem fracos no caminho e não terem alento. Mas quando eles ouvem a palavra de Deus, eles ouvem a palavra da vida.
e as pessoas tomam novo ânimo. Maior é o que está connosco, maior é o que está connosco do que aquele que está no mundo. Graças a Deus. Proclama estas verdades sagradas e você será mais do que vencedor. No Salmo 34, verso 4 diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Diga amém, amém e amém. 2 Timóteo 3, verso 11, Paulo diz que tinha sofrido muitas perseguições, mas de todas o Senhor o livrou. Ou seja, não se consumaram. Paulo só foi quando Deus permitiu. Invoca-me, clama a mim, pede socorro, pede libertação, procura ajuda divina e descanse também em Deus. Oremos e chamemos por Deus na hora da nossa necessidade. Em outras palavras, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, verso 1, está escrito: confesse isso. Confesse isso. É isso que Deus diz que está ao dispor de cada um, seu e meu. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza e socorro bem presente na angústia. Deus fala assim com o seu povo e graças a Deus pelas suas palavras. A leitura da Santa Escritura informa-nos de que nós devemos não só ouvir, mas guardar aquilo que a gente ouve. A oração a Deus é o elo da nossa comunhão. Em Provérbios 15, verso 29, afirma: longe está o Senhor dos ímpios. Diga comigo: longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração do justo. Longe está o Senhor dos ímpios, porque eles não querem nada com Deus. Mas escutará a oração do justo. Pastor, há por aí algum justo? A Bíblia diz que não há um sequer, não há nenhum. Mas que todos nós podemos ser justificados pela fé no sangue de Cristo. Sendo assim, o Senhor nos chama justos. Em 2 Pedro 2, verso 9, diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Deus é o nosso melhor aliado e é soberano Senhor. Invoca-me e eu te livrarei. É uma ordem divina. O que está escrito nas Escrituras Sagradas são testemunhos de que Deus já valeu a outros quando a Deus clamaram nas suas angústias por ajuda do céu. No Salmo 56, verso 13, diz: pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Diga: pois tu me livraste. Isso é um testemunho. Pois tu me livraste. No Salmo 107, verso 12, em verso 13 afirma: eis que lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. No Salmo 91, verso 3, diz que Deus nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus espera que a gente clame e diga: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Pai Celeste, venha em meu auxílio. Fala assim com Deus. São muitos conselhos divinos para o nosso bem, e em tempos de angústias, de aflições e incertezas, de apertos de coração, para o nosso descanso, clama a Deus, espere nele, espere nele, espere nele e tenha paz com Deus. O importante é esperar no Senhor, que a seu tempo virá em seu socorro, em socorro do seu povo, e nunca nos esqueçamos de que Deus
também é soberano Senhor. E para finalizar, a maior libertação que Deus oferece ao mundo, diz em Hebreus 2, 14 e 15, que os filhos participam da carne e do sangue. Os filhos de Deus participam da carne e do sangue. Também Jesus participou das mesmas coisas, carne e sangue, para que pela morte, porque não podia ser de outra forma, só uma pessoa de carne pode morrer, mas em Jesus havia a natureza humana e a natureza divina. E ele participou das mesmas coisas que os homens participam, carne e sangue, por causa da morte, para que aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E como não havia outra forma, foi assim que Deus engendrou, digamos assim, desde a fundação do mundo, que o seu cordeiro foi morto, foi imolado, e no Calvário se concluiu. Cristo pagou o preço da nossa redenção com a sua morte vicária e ao terceiro dia ressuscitou. Portanto, assim ele provou a morte por todos nós, para nos livrar. Todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E esta é a maior libertação da humanidade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 8 de João 32 a 36. E em 1 Tessalonicenses 1, verso 10, de que devemos esperar dos céus o seu Filho, o Filho de Deus, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Esta ira futura que há de vir sobre a terra, também Jesus nos livrará dela, porque o Senhor não nos salvou para enfrentarmos o tempo da ira na terra, mas nos livrar dessa ira. Evoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Tomemos a sério os conselhos divinos. Pergunta a si mesmo qual é o meu problema, qual é a minha necessidade e faça como diz a Bíblia Sagrada. Clamai a mim e eu responderei e far-vos-ei saber coisas grandes e firmes que não sabeis. Nós temos terminado esta mensagem. Ora ao Senhor, com a sua própria boca, diga: ó Deus, venha-me ao auxílio, que sou um pecador, perdoa-me, salva-me, Senhor. E se você é um filhinho de Deus, tem necessidades e problemas, aprenda a esperar também no Senhor e diga: Pai Santo, tu me tens perdoado, mas se eu tenho algum pecado, me perdoa ainda e limpa-me no sangue do Cordeiro, e eu vou esperar em ti para que resolvas este problema, porque aquilo que nos deu o Filho, como é que com o Filho não nos dará também todas as coisas? Fala assim com Deus. Ele é o nosso melhor conselheiro. Que Deus nos abençoe e até daqui a 8 dias, se Deus quiser, ou antes ou depois, até ao próximo programa. Amém e amém.